Olá, irmãos e amigos da IBLN, que bom estar aqui com vocês novamente. Nós estamos iniciando uma nova série, Atributos de Deus, e nós vamos, a partir de agora, esse semestre, estudar todos os atributos, e agora, em especial, nós vamos estar orando, iniciando esse semestre, essa nova série, e vamos começar pedindo as bênçãos do Senhor para que nós possamos estar aqui sendo abençoados, você aí em casa e nós aqui. E vamos orar, por favor. Baixe a sua cabeça, faça referência ao Senhor, esteja aí orando, fazendo a sua petição a Deus. Senhor Deus, eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, graças a Deus pelo tempo que passou, por esse período de férias, esse intervalo de inverno que nós estivemos aqui, Senhor Deus, aulas tão abençoadas, informativas, instrutivas, abençoadoras, Senhor Deus, pelos professores aqui que passaram, Senhor Deus, que foram tão presentes, tão abençoados, Senhor Deus, ministraram aulas tão abençoadas, Senhor Deus, para as nossas vidas, Senhor Deus. Nós somos gratos e agora, Senhor Deus, nós iniciamos um novo período, Senhor Deus. Nós sabemos, Senhor, que contamos sempre com a Tua presença, mas queremos ainda pedir, Senhor Deus, fica conosco, nos abençoa, nos guarda, nos livra do mal, Senhor Deus. E vem, Senhor Deus, nas nossas mentes, toma as nossas mentes, Senhor Deus, vem com o Teu Espírito, Senhor Deus, nos abençoar, nos guiar, nos conduzir, Senhor Deus, nessa missão de ensinar a Tua palavra, nos guiar na Tua palavra, Senhor Deus, pregar a Tua palavra, Senhor Deus, conduzir, Senhor Deus, Teu povo, ensinando o Teu povo, Senhor Deus, uma missão, Senhor Deus, tão nobre. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus, para ministrar, Senhor Deus, este ensino, esta doutrina, Senhor Deus, a respeito de Ti, Senhor Deus, que é tão nobre. Ensinar a doutrina, Senhor Deus, referente a Ti. Conhecemos tão pouco a Teu respeito, Senhor Deus. Estudando esses dias, eu, Senhor Deus, em especial, fique e conhecemos tão pouco a Teu respeito, Senhor Deus. Quanto mais estudamos, quanto mais conhecemos, quanto mais nos dedicamos, Senhor Deus, a conhecer, a Te conhecer, sabemos que conhecemos tão pouco a Teu respeito, Senhor Deus. Vem, Senhor Deus, nas nossas mentes, vem com quem está em casa, Senhor Deus, e, Senhor Deus, abre as nossas mentes, faz com que, Senhor Deus, o Teu Espírito faça que nós entendamos que precisamos conhecer a Ti. Pois, como diz a Tua palavra em João 17,3, essa é a vida eterna. Como diz Jesus, Senhor Deus, é a vida eterna, é esta. Que te conhecer a Ti, e é o único Deus verdadeiro, e a Jesus que Tu enviaste, Senhor Deus. Faz-nos conhecer os Teus mistérios e a Tua ciência, Senhor Deus. E aqui, é por isso que estamos aqui, Senhor Deus. E, Senhor Deus, e humildemente te pedimos, fica conosco, nos abençoa, nos guarda, Senhor Deus. E faz-nos, Senhor Deus, mais que vencedores nesta peleja, Senhor Deus. E nós te pedimos perdão dos nossos pecados, porque são muitos, mas a Tua misericórdia, como Tu nos disseste na Tua palavra, é certa, Senhor Deus. E Senhor Deus, perdão pelos nossos pecados. E nos abençoa, nos livra do mal. Em nome de Jesus. Amém. E como nós falamos, nós vamos estudar os atributos, mas antes mesmo de estudar os atributos de Deus, nós vamos aqui estar falando um pouco desse conhecimento de Deus, porque antes mesmo de revelar os atributos, nós precisamos verdadeiramente informar, conhecer, fazer conhecer Deus. E Deus é um ser, como eu estava dizendo até na oração, Deus é um ser que nós conhecemos muito pouco, porque Deus, nós conhecemos muito referente a Jesus, até porque Jesus veio à Terra, o homem conviveu com Jesus, Jesus se fez conhecer, se fez homem, se fez carne, habitou entre nós. Então nós estudamos ostensivamente Jesus, o ser Jesus, o homem Jesus, o ser divino de Jesus. Mas muitas vezes nos furtamos em conhecer o próprio Deus, o Deus Criador, o Deus que gerou todas as coisas. Então muitas vezes nós temos até temor
né? E nos furtamos, como eu já disse, né? Em conhecer a Deus. Primeiro pelo seu nome e até mesmo pelo próprio temor, até do povo judaico. Esse temor muitas vezes vem herdado, né, do povo judaico, porque o povo judaico, por exemplo, até em pronunciar o próprio nome de Deus, né, então o povo judaico ele criou, vamos dizer assim, algum artifício. Então, quando Deus fazia um feito nobre, né, ele começou a atribuir o nome de Deus àquele feito nobre, né? Para pronunciar o nome de Deus referente àquele feito nobre e não pronunciar verdadeiramente o nome de Deus, porque é verdade. Nós não podemos pronunciar o nome de Deus em vão, isso é certo. Então, se pronunciava o feito nobre, porque não se podia pronunciar o nome de Deus. Então, nós criamos esse temor com relação a Deus, e muitas vezes até os nossos pais, né, começavam a dizer, não faz isso que Deus castiga. Então esse temor com relação a Deus foi nos herdado, né? Então nós começamos a não querer saber muito referente a Deus e conhecemos muito pouco a pessoa de Deus, a doutrina de Deus, o ser de Deus. E Deus, ele quis se revelar. Se foi um ser que quis se revelar, foi Deus. Mas Deus é um ser, vamos dizer assim, enigmático, né? Nós não conhecemos o ser de Deus completo, porque isso é certo. O ser de Deus não é conhecido por completo, nenhum ser finito, né? Imperfeito, conhece o ser de Deus completo, e só vamos conhecê-lo completamente quando chegarmos no céu. Isso vai ser uma coisa maravilhosa, em conhecer a Deus completamente, isso quando chegarmos no céu. E isso vai ser uma coisa muito agradável. Eu penso que isso vai ser uma coisa maravilhosa, né? Em descobrir Deus, né? Em conhecer a Deus. A Bíblia fala esse verbo, né? Conhecer, conviver, mais nesse sentido de conviver, andar junto, viver perto, né? Então, conhecer significa exatamente isso, viver perto, conviver, né? Você só conhece alguém quando convive, né? É tanto que Jesus diz, ande mais uma milha, né? Dê outra face, viva mais, né? Então você só conhece alguém quando convive, né? Então quando você tem experiência, intimidade, né? Então Deus é esse ser, você só conhece a Deus quando tem intimidade. Mas então, fazendo parte disso, né, os atributos, nós estamos estudando exatamente os atributos de Deus, para conhecer a Deus verdadeiramente. Então, já que nós estamos, né, entre esse limbo, esse vácuo, né, pandemia, saindo da pandemia, e nós temos esperança que isso tudo vai passar e nós vamos passar vitoriosos. Então, nada mais do que uma vitória em conhecer a Deus, né, conviver com Deus, estar com Deus. Você está aí em casa e nós estamos aqui, e tenho certeza que nós vamos celebrar muitas vitórias. Então, nada mais do que conhecer a Deus para celebrar vitórias. Então, vamos conhecer a Deus começando com os nomes, né? Eu não vou trazer muitos nomes, mas os principais, tá? Então, o primeiro nome que a gente tem que conhecer é o nome inicial, o começo, o início. Como é que Deus, primeiramente, se apresentou para nós? Então, está lá em Gênesis 1:1, né? No princípio, Deus, esse nome que a gente traz nessas traduções, né? Esse nome, no princípio, Deus. Então, esse nome que aparece aí é Elohim, né? Elohim. Esse nome aparece em especial no plural, né? Que quer dizer o verdadeiro Deus, né? O verdadeiro Deus criou o céu e a terra, tá? Então, quando você escutar esse versículo, que é Gênesis 1:1, você vai saber que o verdadeiro Deus, então, o principal, o único, o que é o Criador, né? O verdadeiro foi quem criou o céu e a terra, tá? Esse nome, Elohim, que dá a ideia de plural, de tudo, né? Essa ideia de plenitude, o verdadeiro,
Exatamente isso, tá? Então ele aparece exatamente em Gênesis 1:1. Então, outro nome que a gente pode trazer como um nome sendo principal do conhecimento, esse conhecimento de Deus, tá? Quer dizer, Javé, ou Yavé, né? Aquele que existe, né? Então, Deus é o Deus que existe, né? A gente pode encontrar em Gênesis 2:4. Essa é a história da origem dos céus e da terra, né? No tempo em que foram criados, quando tudo o Senhor fez, né? Gênesis 2:4. Então, tudo o que Deus fez, tá? O Deus que existe. Então, quando Deus terminou de criar todas as coisas, tá? Antes de criar o homem, é esse versículo que aparece, Gênesis 2:4. Aquele que existe, Javé, aquele que existe fez essas coisas, tá? O Deus que existe criou essas coisas. Outro nome que eu pensei, né, exatamente, essa nomenclatura toda está aparecendo no Antigo Testamento, tá? Os nomes em hebraico. Claro, eu estou trazendo esses nomes em hebraico, né? Então, outro nome que eu pensei, que aparece sempre, essa nomenclatura, é o Adonai, né? Esses 3 nomes você certamente vai ver, e eles aparecem também com a nomenclatura El, né? Que dá a ideia de superior, supremo, né? Eles vão ser classificados também. O Adonai, ele vai dizer como Senhor, né? O Deus Senhor. Deus, ele é Senhor. Ele vai aparecer em Gênesis 15:2, né? Mas Abraão perguntou, o soberano Senhor, o Deus que é Senhor, né? Não existe outro Deus que é Senhor, só o nosso Deus, tá? Então, Gênesis 15:2. Então, esses 3 nomes aparecem no Antigo Testamento como sendo a revelação, Deus se apresentando como sendo, aparecendo esses nomes, revelando o ser de Deus, né? Então, eu trouxe mais 2 nomes aí do Novo Testamento para apresentar o ser de Deus, né? Como sendo o ser revelador de Deus. Primeiro vai aparecer em Mateus 1:23, tá? Na revelação de Maria, né? E aí, aparece em Mateus 1:23, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que é quem? Deus conosco, Theos. Esse Deus que vai estar conosco, né? É exatamente essa feitura, porque Jesus era Deus, né? Esse Theos conosco, esse Deus que estará conosco, Jesus, ele é esse Deus que vai estar conosco, tá? Então ele aparece exatamente essa nomenclatura no Novo, já em grego, tá? Ele vai aparecer esse Theos, né? Então divindade suprema, esse Theos. Significa divindade suprema. É o Deus que tem uma divindade suprema. É o Deus que está falando comigo e com você, que Ele é o divino e superior supremo, que vai estar comigo e com você até hoje, né? Então, outro nome que vai aparecer também, que eu achei que era válido trazer, né? Está no Novo Testamento, também em grego, é Kurios, né? É a supremacia de um Deus, que vai se chamar Mestre e Messias, né? Por um acaso, seria um dos meus sobrenomes. Meu pai é Messias, né? O sobrenome do meu pai é Antônio Messias, né? É o sobrenome dele. Está em Mateus 1:20, né? Supremacia, Kurios, né? Mateus 1:20, tá? Então, ele vai aparecer exatamente como esse supremacia, o mestre, tá? No estudo da teologia, qualquer currículo que eu venha apresentar de Deus, eu estou sendo exatamente despretensioso. Porque para que eu apresente Deus, eu vou estar sempre deixando Deus um pouco abaixo sempre do que Ele é, né? Mas aí, como é que eu posso apresentar Deus para você? Então, eu separei basicamente 2 coisas que eu posso apresentar Deus para você. Nunca sendo
exatamente assim, né? Ou pretensioso ou despretensioso. Mas eu posso apresentar Deus para você através das características de Deus e sobre o caráter de Deus. Exatamente quando eu recolho as características de Deus e o caráter de Deus, eu recolho isso e coloco nos atributos de Deus. É exatamente a nossa matéria, né? É o envolvimento desta nossa matéria está exatamente desaguando nos atributos de Deus. Nós vamos apresentar esses atributos. Mas antes de chegar nos atributos, existem umas coisas que a gente precisa saber e é exatamente a nossa aula, o motivo da nossa aula de hoje, né? A partir disso aí, o conhecimento pessoal de Deus, né? Esse conhecimento pessoal, preciso conhecer Deus pessoalmente, nessa convivência. Eu não falei para você que a gente precisa ter intimidade com Deus, né? Você precisa ter essa interação com Ele, eu preciso caminhar com Deus pessoalmente, para que esse relacionamento pessoal surta efeito e eu venha conhecer a Deus, para que esse relacionamento pessoal eu tenha intimidade e aí eu venha conhecer a Deus. E esse conhecimento pessoal, ele se reveste de uma coisa que Jesus falou muito conosco, né? No Antigo Testamento se falou muito da lei, mas Jesus falou muito da graça. A graça é aquilo que nós não merecíamos, mas o próprio Deus, né? O próprio Deus, através de Jesus Cristo, Ele derramou sobre nós, né? E quando Ele derrama sobre nós, né? Nós vamos tendo essa interação, Ele completa essa interação com o próprio Deus nesse conhecimento, né? A ausência, quero advertir, né? Que a ausência do conhecimento de Deus, a ausência do conhecimento de Deus, eu vou repetir, a ausência do conhecimento de Deus conduz o homem à idolatria e a muitos e muitos outros pecados. Por que as pessoas pecam? Você pode, né, dizer, por que as pessoas pecam? Porque elas não conhecem a Deus. Porque elas não têm intimidade com Deus. Porque se ela conhecer a Deus, ela vai dizer, não vou fazer, porque isso não agrada a Deus. Entendeu? Se você perguntar, por que os homens pecam? Porque eles não conhecem a Deus. Quando eles conhecerem a Deus, eles não vão pecar. E tudo isso deságua o quê? Na idolatria. Na idolatria a si mesmo, na idolatria de outro homem, na idolatria ao dinheiro. E aí vai o pecado, né? Aí vem o pecado, né? Nossa fonte de conhecimento para buscar esse Deus, para buscar essa convivência com Deus, é a Escritura. Não tem outra, né? E aí a gente vai buscar isso aonde? Lá em Timóteo, 2 Timóteo 3,16, que diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, para o homem de Deus, seja apto para, plenamente preparado para toda boa obra. Quando é que a gente fica preparado para a boa obra? Para fazer as coisas para Deus, para servir a Deus, para servir na igreja, para servir a outro homem, para servir para toda boa obra. Quando a gente está, né, vai buscar na palavra, é a palavra, que foi o quê? Toda a Escritura é inspirada aonde? Inspirada por quem? Por Deus. E é útil para quê? Para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. É a Escritura, não existe outro lugar. A gente tem que buscar na fonte, e a fonte é a Escritura. Não existe outro lugar, tá certo? Onde é que Deus vai se revelar? Essa revelação, né? Ela vai ser sempre, como eu já falei, nessa busca de conhecer a Deus, ela vai ser sempre, de certa forma, parcial. Por quê? O ser finito, eu sou um ser finito, Deus é infinito, né? Eu estou no Cronos, né? No meu tempo aqui, né? Todas as medidas que existem na Terra, aqui, né? No planeta, no nosso planeta, elas são finitas. Para Deus não. Nada para Deus é finito. Não é? Minha altura, chega um momento que eu paro de crescer. A não ser que eu tenha uma anomalia, né? E ainda hoje, assim, se eu tiver uma anomalia, eu tomo remédio para parar. Porque senão, chega um tempo que a pessoa morre. Entendeu? A medicina hoje faz isso. Mas as medidas da terra são finitas. Deus não é finito, Deus vive no Kairos.
Então Deus conhece o meu futuro, por quê? Porque Ele vive no Kairos. Eu não, né? Então a revelação será sempre parcial, aqui na terra, tá? Podemos até declarar que o conhecimento do ser e dos caminhos de Deus será eternamente e completamente parcial, para mim, né? Deus não, Deus conhece, né? Ninguém no universo pode conhecer um Deus completamente aqui, no nosso universo, a não ser Ele próprio. E de quem veio de lá? O próprio Jesus e o Espírito Santo. A Trindade, ela se conhece, né? Ela se autoconhece, ela se autorrevela. Então, ela faz uma interação entre eles, né? Então, Jesus disse, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, 27. Ele disse isso. Então, se o Filho quiser revelar a Deus, Ele revela. Ele disse isso aos publicanos, aos fariseus, em praça pública, né? Claro que Cristo se referia a um grau maior de conhecimento, a não qualquer dose de cognição, de conhecimento, tá? Então, Ele estava dizendo assim, se eu quiser revelar meu Pai, eu revelo, até certo ponto, né? E Paulo acrescentou ainda, em 1 Coríntios 2, 10 e 11, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem, que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, então veja só, a interação de Jesus, de Deus, do Espírito, a Trindade, ele tem uma interação completa. Nós não, nós precisamos receber a revelação do Espírito, receber uma revelação, quando Jesus estava aqui, do próprio Jesus. Então, assim, só o Deus Trino conhece plenamente a si mesmo. Nós precisamos receber as revelações quando eles querem, né? Então, as coisas espirituais só se revelam espiritualmente. Beleza? Nós, seres humanos, temos apenas um vislumbre da divindade, né? E nos contentemos com isso, porque na glória nós conheceremos completamente, né? E isso é maravilhoso. Agora, como é que nós podemos, né, de certa forma, ter essa autorrevelação de Deus? Que é importante que nós vamos aprender, né, que Deus é um ser que se autorrevelou. Então, o que Deus quis se revelar dele, Ele se mostrou. Ele mostrou a si mesmo ao homem. Como Ele se mostrou? Essa revelação aconteceu ao longo da história. Ele foi se revelando, o que Ele quis mostrar do próprio Deus, Ele foi revelando. Isso significa o quê? O contato do homem não se deu somente na dimensão interior. Por exemplo, na revelação, né, de um sonho, por exemplo, que aconteceu com Daniel, com José. Não, né? Aconteceu no coração e também no espírito humano, né? Ele fez por vários eventos ocorridos ao longo do tempo e do espaço, né? Vamos dizer, aconteceu com Abraão, aconteceu com Moisés, por exemplo, no Sinai, né? Na verdade, Deus se revelou a várias pessoas, a várias pessoas. Por exemplo, quando Deus se revelou a Maria, se revelou a José, anunciando o próprio Jesus, né? Vai vir Maria, né? Eu li aqui o texto, né? Que Jesus, Deus conosco, Emmanuel. Olha que revelação maravilhosa Maria recebeu naquele dia. José até ficou, né? José meio que cambaleou das pernas. Depois o próprio anjo disse, não, José, não tenha medo. Né? E José imediatamente assumiu aquela missão, tomou para si, não deixou nada acontecer com aquela criança, porque ele tinha plena revelação de que aquela criança seria a luz do mundo e seguiu em frente, né? Então, ao longo da história, o próprio Deus, ele se revelou a quem ele quis. Ao longo da história. Quando se fez homem em Jesus, Deus também se revelou, né? Então, por exemplo, Deus se revelou conforme as línguas de fogo, lá em Pentecostes. Também foi uma forma de revelação. Deus se revelou através do seu Espírito, né? Ele se revelou de diversas formas e estava ali se auto-revelando. O próprio Deus estava se revelando na forma do seu Espírito naquele dia de Pentecostes. Deus é Deus dentro da história humana e Ele se revela de diversas formas. Se revelou na sarça com Moisés, lá ardente, né? Outros meios, né? Em tempos e locais específicos, o próprio Deus, conforme Ele quis, por exemplo, se revelou a Abraão,
se revelou a Moisés, se revelou a Maria, se revelou a José, se revelou a Paulo naquele caminho de Damasco. E ele se revela conforme ele quiser, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Pode se revelar hoje a você, meu irmão. Se prepara aí, porque Deus se revela em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer tempo e espaço. Então, Deus pode se revelar hoje a você. A religião bíblica é uma religião histórica, né? Então, Deus apareceu a certos homens, em certos lugares, em tempos determinados, e se fez conhecer. Isso é revelação. Pode acontecer hoje? Deus é Deus, soberano todo o tempo. Até hoje, continua soberano. A revelação de Deus, né? Ela acontece de que forma? É um mistério fascinante. É um mistério fascinante. É oculto. Você não tem domínio, eu não tenho domínio. Quem domina é Ele, é oculto. Ele faz quando Ele quer, como Ele quer, procede da forma que Ele quer. E é desconhecido. Eu não domino, você não domina, é Ele quem faz. Né? E ela pode acontecer, gente, deixa eu falar bem claro para você. Ao longo dos nossos estudos, ela pode acontecer quando o que nós estudamos e como nós dominamos, ela pode acontecer de que forma? Até hoje, ela aparece dessas formas. Veja só, 2 tipos. Natural ou geral, especial ou sobrenatural. Veja só, Deus é um mistério tremendo. Deus é um mistério tremendo. Por exemplo, Atos 17, de 23 a 25. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente, isso é Paulo falando, tá? Cuidadosamente seus objetos de culto. Ele estava andando em Atenas, gente. Atenas, a cidade dos deuses, a cidade dos monstros estudiosos. Olha o que Paulo observou. Andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com estas inscrições: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram? Apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra. Não habita em santuário feito de mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens. Não se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Esse é o nosso Deus, que se revela até no lugar dos deuses. O altar desconhecido, que aqueles homens que adoravam 1001 deuses, tinham um lugar para o nosso Deus, que não era servido por deuses que se serviam de mãos humanas e que dava o fôlego da vida aos homens. E Paulo chega e identifica: sabe esse Deus aqui que vocês adoram, que é o Deus desconhecido? É o meu Deus, é o Deus que criou vocês, entendeu? E ele diz mais, ainda faz, né? Daniel 4,17 diz: a decisão é anunciada por sentinelas, os anjos declaram o veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer e põe no poder o homem mais simples. É o desejo de Deus, não é o dos homens. E Deus se revela e faz como Ele quer. Por isso que a gente diz que Deus é um mistério. Ele dá a quem quer, faz o que quer e a quem Ele quer. Não tem homem quem comande Deus. Se Deus não se revelar, o homem não pode conhecê-lo. Então, Deus se revela e você caminha com Deus. Ele é incompreensível, então você tem que buscar a Deus. Só o Espírito Santo conhece suas profundezas. Deus deseja que o homem o conheça, o adore e viva em comunhão com Ele. A revelação natural ou geral, ela se caracteriza por Deus é o Criador através das. Então, Deus é o nosso Criador. E Ele se revelou através de quê? Por exemplo, das artes. Né? Deus se revela nas artes, pois Deus é o belo e faz o mundo belo. Que coisa mais linda, né? Do que um céu. Aqui o céu de Brasília, gente. Ao entardecer ou ao anoitecer, né? Ao amanhecer, ao entardecer,
Não existe coisa mais linda, né? Aí as pessoas vão e pintam, né? Retratam um mar indo e voltando, gente. Aí as pessoas vão lá e retratam. A floresta amazônica que as pessoas vão lá e retratam. Aquelas coisas bonitas, a arte, né? A dança, né? Deus também se revela através da música. Gente, quem criou as artes, a música, tudo isso foi o Senhor. Deus se revela através da música. A música manifesta a glória de Deus. Deus ama a música. No céu tem música, muita música. Tudo que Deus fez se revela e se programa com música. Entendeu? Então Deus, Ele gosta da música. Então Deus se revela através da música. Por exemplo, outro lugar que Deus se revela, outra coisa que Deus se revela é a natureza. Agora, a natureza só revela o Deus Criador. Então você diz, a natureza salva. Não, porque a natureza não revela o Deus Redentor, Cristo Jesus. A natureza não revela Deus Redentor. Por isso ela não salva. A natureza só revela o Deus Criador. Então, quando você falar que a natureza salva, não é verdade. A natureza só revela o Deus Criador, a potência da criação de Deus, mas ela não revela o Deus Criador, o Deus Redentor. Por isso que ela não salva. Então, narrando a grandeza da criação, em Salmo 8:1, você vê a beleza e a riqueza dos detalhes com que Deus criou todas as coisas. Então você vê a criatividade do próprio Deus na hora da criação. Como Ele criou o céu, como Ele criou a terra, né? Até eu brinco quando eu estou dando aula aqui na igreja. Eu brinco, né? Porque Deus criou todas as coisas e depois criou a mulher, né? Porque se Deus tivesse criado primeiro a mulher, até hoje não tinha terminado a criação. Porque mulher dá pitaco, né? Então até hoje estava dizendo assim, não, bota o céu aí vermelho, bota o céu verde, bota, né? Porque mulher gosta de dar pitaco nessas coisas, né? Eu sei porque eu gosto de dar. Então outra coisa que Deus se revela, por exemplo, nos governos. Eu li aqui, né? Que Deus coloca, li o texto de Daniel, que Deus coloca lá os governos, né? Então, no governo, é uma personificação do próprio governo de Deus. Deus governa tudo, Deus está no Kairos lá. Então, a revelação geral de Deus na criação é a essência do governo humano. Pois apesar de toda a sociedade, né, Deus ainda gera isso aqui, governa. Né? Ele estabelece, por exemplo, quando Deus estabeleceu as leis judaicas, Deus estava gerindo, governando, né? As leis da natureza estão debaixo do governo de Deus. Então, os governos são a personificação do governo de Deus. Então, nos governos, eles estão, né, personificados na governança de Deus, tá? Então, a revelação especial ou sobrenatural. O que é que significa essa revelação especial ou sobrenatural? A revelação especial nos revela a teologia cristã. O que é isso, né? Deus é o Redentor. Quando eu falei da natureza, que a natureza revela o Deus Criador e não o Deus Redentor, por quê? Porque o Deus Redentor é Cristo Jesus. É uma norma, né, para o meio de salvação. Então, a revelação especial nada mais é do que Cristo Jesus, a maior Shekinah, né? A palavra Shekinah, ela não aparece na Bíblia, tá? Não adianta procurar, que ela não aparece. Mas o que era Shekinah? Shekinah é a revelação de Deus. Por exemplo, quando Deus foi inaugurar, por exemplo, o tabernáculo, os homens tiveram dúvida. Quando é que a gente vai notar que você está aqui, Deus? Isso é a conversa comigo e lá no tabernáculo. Eu não estava lá não, mas eu fazendo uma ilação, né? Que os homens talvez tenham perguntado isso, né? E Deus disse, eu vou estar aqui quando vocês sentirem esse aroma. E era um aroma de incenso, muito agradável, certamente, né? Então, quando aquele aroma vinha, certamente, aí os homens dizem, a presença de Deus, olha.
E eles sentiam, aquilo era uma Shekinah, era uma revelação que Deus estava ali. E a maior Shekinah que existe, que é a revelação de Deus, na realidade, é a presença de Deus. É aquele verso que eu li. É Deus conosco, é Emmanuel. É o nome do próprio Deus. É Deus conosco, é Jesus. Então a maior revelação que existe na terra é Jesus. É o Emmanuel. É a maior Shekinah que existe de Deus. É o próprio Deus conosco. É Jesus que habitou entre nós. Virou o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Que é o Emmanuel, é o Deus conosco. É a revelação especial, sobrenatural, né, do próprio Deus que habitou entre nós. É o Deus Redentor. É o Deus que deixou tudo lá, se esvaziou e veio aqui na terra nos salvar. Essa é a maior revelação que existe. Essa é a revelação especial. Essa é a revelação sobrenatural de Deus, né? A verdade é encontrada tanto na Bíblia quanto na ciência disso, né? A revelação, né? Deus revelou a sua palavra ao mundo. Em Cristo Jesus, essa é a maior revelação. A Bíblia é inerrante nisso, né? Então, maneiras que Deus se revela. Vamos acelerar aqui, que daqui a pouco, né, a gente já perde aqui a hora aqui, mas vamos lá. Maneiras de se revelar, né? Primeira maneira que Deus pode se revelar: teofanias. São manifestações de Deus, né? Próximo entre, né? Que é Deus entre o nosso meio. Como é que Deus pode se revelar? As teofanias, as mais conhecidas, né? Essas manifestações de Deus entre nós, no nosso meio. Anjos. Anjos, por exemplo. Os anjos lá em Sodoma e Gomorra, quando foram tirar o Ló de lá, né? Uma teofania. Fogo. A sarça. Tá certo? A sarça. O fogo. Nuvem. A nuvem que seguia o povo de Deus. Guiando o caminho, né? Guiando o caminho. Tá certo? A fumaça. Né? A fumaça que saía, por exemplo, no próprio tabernáculo, né? O zéfiro suave, né? É a voz mansa. Lembra lá Elias na caverna, né? Passou o vento forte. Passou, aí Deus fala com ele como? Com a voz mansa, né? Aí, Elias, sai daí, Elias. Aquela voz mansa. Ele esperava Deus falar com o trovão, o relâmpago, qualquer outra coisa, mas Deus falou com o quê? Como com ele? Como? Falou com a voz mansa. Nunca você, né, vai esperar que Deus vai falar com você, né, igual a mim, né? Nunca você espera que eu vou falar com a voz mansa. Quando é que eu vou falar com a voz mansa? Quando é que eu vou... Elias, sai daí, Elias. O que está fazendo aí, Elias? Né? O cara deprimido, maior depressão, deitado lá. Quando é que você espera que Deus vai falar com você com a voz mansa? Só Deus, né? Então, o anjo do Senhor, a segunda pessoa da Trindade, né? Jesus Cristo, meu irmão. Jesus Cristo, né? Outra forma do próprio Deus se manifestar, se revelar, né? Comunicação direta, autorrevelação, né? Voz audível, né? Quando o próprio Jesus falou, né? Ou o próprio Deus falou, né? O povo de Deus... Moisés sempre representava o povo. Deus falava com Moisés e Moisés trazia a mensagem para o povo, né? Um dia o povo bem se rebelou. Não, nós queremos ouvir a voz de Deus. Aí Deus disse, tá certo, vou falar. Aí nesse dia, eu acho que Deus disse assim, eu vou falar bem grosso, né? Aí quando Deus começou a falar, meio que a terra tremeu, a voz, né? Aí o povo, não, Moisés, não. Fala tu mesmo, Moisés. Né? Essa voz audível as pessoas não queriam ouvir, né? Por exemplo, quando Deus falou com Moisés, deixa a tua terra, deixa a tua parentela, vai para a terra que corre leite e mel. Essa é a voz audível de Deus, né? O Urim e o Tumim, né? Eram as duas pedrinhas, uma pedra preta e uma branca, né? Que diziam que era da roupa do sacerdote, né? Que significa luz e perfeição.
que eles, quando eles queriam saber o que era o direcionamento que eles queriam tomar, né? E eles jogavam as pedras e ela dizia sim ou não, né? Se as duas voltassem para cima, ou dizia sim ou não, se as duas para cima, por exemplo, caíssem as pedrinhas pretas, sim, ou aliás, brancas, sim, as pretas não, sei lá, e uma preta e uma branca, né, o lado, né, um preto e um branco. Aí o lado caísse uma preta e uma branca, não quis dizer. Enfim, era assim que eles decidiam muitas coisas. Isso era o falar de Deus, né? Como Deus queria se revelar. Os sonhos. José sonhou, revelou os sonhos, né, do faraó, e alguns tinham sonhos, né? As próprias revelações, né? Visão. Jeremias tinha visão, né? E Deus falava, tinha visões. Ezequiel tinha visão, né? Também viu a Jerusalém toda destruída, né? O próprio Espírito Santo, né, falando, isso tudo era revelação do próprio Deus, né? Outra forma de Deus se revelar são os milagres, né? O próprio Jesus fazia milagres, né? Fazia milagres. Por exemplo, uma coisa que eu acho maravilhosa, Natanael estava debaixo da figueira, né? E aí depois ele se encontra com Jesus, né? E Jesus faz assim: Natanael, tu estava lá debaixo da figueira, né? Ele disse: você me viu? Ele disse: você está crendo em mim porque eu disse que você estava debaixo da figueira, né? Então, quer dizer, o próprio Jesus, né? Por exemplo, um milagre é o maná, né? O maná, ele todo dia vinha para o povo de Deus, né? A sarça ardente era um milagre, né? A abertura do Jordão foi um milagre, né? As escrituras é uma forma de Deus se revelar. As escrituras é uma forma tremenda, está conosco até hoje, gente. Fala conosco, né? A Bíblia fala conosco até hoje, né? E a Bíblia tem tudo, gente. Um dia desse, eu estava falando até aqui, eu estava querendo encontrar, a gente queria falar aqui no papo, sobre empreendedorismo. Eu digo, meu Deus, vou achar um negócio sobre empreendedorismo na Bíblia. Eu fui procurar e não achei. Toda arte foi Deus quem colocou na mão dos homens. Então as artes, essa forma, o talhar, foi Deus. Então, gente, tem tudo na Bíblia, tem tudo, né? As abordagens racionais, por exemplo, a reflexão que o pastor faz aqui no púlpito, tudo isso foi Deus, né? As ideias que os homens têm, gente, né? Quando, por exemplo, Isaac Newton, quando ele estava ali debaixo da maçã, do pé de maçã, né? Que a maçã caiu na cabeça dele. Ele não criou a lei da gravidade, não. Ele descobriu, ela já existia. Ele já era pregado na terra. Deus já tinha criado. Ele descobriu. Deus já tinha criado a lei da gravidade. Ele apenas descobriu. Ele teve a ideia que tem uma força que tudo puxa para baixo. A força da gravidade, a ideia, entendeu? A filosofia, ver a natureza, contemplar a natureza. Tudo isso é de Deus, gente. O ser de Deus. Quem é esse ser, né? Que ser é esse? É evidente que o ser de Deus não admite nenhuma definição científica, né? Quem puder classificar esse gênero único, Deus, no máximo só é possível uma definição descritiva, como eu vos falei, né? Características e o caráter de Deus, né? Apenas conseguiria fazer uma coisa bem parcial, né? A Bíblia nunca opera com um conceito, né? Ou só vai operar com um conceito basicamente abstrato, né? Então, a gente opera mais ou menos assim, falando da sabedoria, né? A natureza de Deus, né? No sentido da autoexistência, da permanência, da autoabrangência, da independência absoluta de Deus. Nós vamos trabalhar esses conceitos, né? Por exemplo, nós vamos trabalhar quando o próprio Jesus, ele se intitula, né? Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. São esses conceitos que são exatamente abordados nessa abrangência, né, desses conceitos. Em geral, pode-se dizer que a Escritura não exalta um atributo
um atributo em detrimento do outro, né? Ela faz o quê? Ela faz uma correspondência, né? O ser de Deus é caracterizado, por exemplo, profundidade, plenitude, variedade e uma glória que excede a compreensão humana. A Bíblia apresenta isso como um todo glorioso, harmonioso, sem nenhuma contradição e inerrância. E esta plenitude de Deus acha-se expressa em uma perfeição, né, maravilhosa. A natureza essencial de Deus tem umas características. Por exemplo, puramente espiritual. Deus é puramente espiritual. Deus é puramente espírito, conforme foi dito em João 4:24, né? Ele é autoconsciente, ele é autodeterminativo e ele é carregado de glória. Além disso, Deus é pessoal. Deus é uma pessoa, né? Ele tem personalidade, inteligência, ele é moral, ele é racional. Através de suas ações, vai e vem, sustenta. Ele prova, ele conversa conosco, dá vitória, revelação. E ele tem as mais elevadas percepções, né? Tem um filho que mandou para nós, né? E, além de tudo isso, ele é infinitamente perfeito, distinguível de todos nós, sem limites, exaltado, sua essência é propriedade e suas propriedades são... Nada pode ser acrescentado aos atributos de Deus. E atributos, essa palavra, vale salientar, ela está um pouco até equivocada. Porque se a gente pudesse até chamar, porque fica feio, mas a gente podia bem chamar de perfeições. Porque atributos parece que a gente está atribuindo alguma coisa a Deus. Mas a Deus nós não podemos atribuir nada. A possibilidade de conhecer a Deus, nós podemos fazer até algumas perguntas, né? Mas é inconcebível fazer essas perguntas. Mas a gente pode dizer, o que é Deus? Qual a natureza de sua constituição interna? O que é que faz e o que seja, o que é Deus? O finito não pode compreender o infinito. A pergunta de Zofar, lá no livro de Jó, porventura desvendará os arcanjos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Jó 11:7. Ele faz essa pergunta, né? Considerar a essência de Deus, a nossa resposta seria sempre negativa. A gente não consegue responder, tão quanto Jó não conseguiu responder. Nós também não vamos conseguir. Porque o finito não vai de encontro e não vai responder aquilo que é infinito. Da simplicidade do próprio Deus, segue-se que Deus e seus atributos são um. Deus não é composto de diversas partes. Deus é um. Comumente se diz na teologia que os atributos de Deus são o próprio Deus, como ele se revela para nós. Deus é tudo que tem. E Deus tem muita coisa. Ele nos oferece muita coisa. Deus, ele tem vida, luz, sabedoria, amor, justiça. E se pode dizer, com base nas Escrituras, Deus é vida, luz, sabedoria, amor e justiça. A essência de Deus é idêntica à sua autoexistência. É a sua infinidade. É o seu conhecimento. É a sua vontade. É o seu amor. E é a sua justiça. Tomás de Aquino tinha o mesmo propósito em sua mente quando afirmou: os atributos não revelam o que Deus é em si mesmo, mas nas profundezas do ser, mas somente o que ele é nas revelações da Escritura. Os atributos são reais, determinativos do ser divino, ou, em outras palavras, qualidades inerentes ao próprio Deus. E é o que nós vamos estudar a partir da próxima aula. O conhecimento dos atributos leva consigo o conhecimento da essência divina.
Eles são qualidades essenciais do próprio Deus. Estas qualidades não podem ser alteradas sem alterar a essência de Deus. Por isso que nas próximas aulas nós vamos estar aqui conhecendo muito mais do nosso Deus. E essas são cenas dos próximos capítulos. Que você possa nos acompanhar e ser abençoados imensamente nas próximas aulas. Deus é um ser que nos abençoa, é um ser enigmático, mas é um ser que quer ser conhecido e quer abençoar a sua vida. Não perca e seja abençoado imensamente por Deus. Vamos orar para a gente terminar a nossa aula. Que a sua semana seja infinitamente abençoada por esse Deus que tem sede de abençoar a sua vida. Primeiramente com a salvação e depois com bênçãos infinitas. Que Deus possa estar com você, meu irmão, e com você que tem desejo de conhecer a Deus. Seu Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por poder falar do teu nome, da tua palavra, Deus. E poder falar o teu nome, Senhor, tão livre. E poder, Senhor Deus, dizer muito obrigado, Deus, porque eu te conheci. E que muitas outras pessoas, Senhor, possam conhecer a Ti. E quem Tu és. Senhor Deus, fica conosco. Abençoa os nossos cultos. E fica, Senhor Deus, com os irmãos que estão aí, Senhor Deus, nos ouvindo e nos assistindo. Senhor Deus, abençoa tantas pessoas, Senhor Deus, que ainda não Te conhecem. Que elas possam, Senhor Deus, Te conhecer. Esse Deus abençoador. Esse Deus tremendo, maravilhoso. Ó Deus, como Tu és um Pai maravilhoso, que gosta de nos abençoar e nos enriquece, não nos empobrece. Que Deus, como Tu és maravilhoso. Obrigado, Deus. Perdoa os nossos pecados e nos abençoa, Senhor Deus. Uma semana de paz para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.